Olá, você que nos assiste. Começa agora mais um Frente a Frente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de hoje. Programa que hoje entrevista a professora Natécia de Andrade Lopes. Além de professora, ela é doutora do curso de matemática da UNEAL em Palmira dos Índios e, entre outras questões, ela fala sobre um projeto desenvolvido por professores e alunos da UNEAL de Palmeira, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município, para viabilizar a 542 alunos de 10 escolas da educação básica da rede municipal a aprendizagem de habilidades prioritárias que estão inseridas na Base Nacional Comum Curricular. Bem, eu agradeço antecipadamente a professora doutora Natécia de Andrade Lopes. Professora, a pandemia trouxe um cenário novo, não é? Que para a comunidade escolar como um todo, e sobretudo para alunos e professores. Que impacto, digamos assim, ou que impactos a mudança de modelo presencial para remoto, sobretudo para os alunos, causaram do ponto de vista da aprendizagem? Bem, essa mudança de modalidade tão abrupta, né, do ensino presencial para o ensino remoto, principalmente, deixou à margem muitos alunos que não têm acesso às tecnologias. Os professores também eles tiveram que se adaptar, né, para entrar. A tecnologia ela já aparece em todos os parâmetros legais da educação como sendo algo que tem que ser trabalhado nas escolas, mas efetivamente nós temos escolas que não têm laboratório de informática, nós temos escolas que não têm acesso à internet. Então, quando chega um momento em que todo mundo tem que estar nas suas casas e trazer a escola para as suas casas, houve, de fato, uma reação muito grande, né? Um medo, na verdade, dos professores de estarem nesse meio novo, de procurar saber como chegar até os alunos. Na verdade, o que houve foi esse distanciamento físico, mas, de fato, houve também uma quebra muito grande na produção, né? Na produção de conhecimento, no ensino, porque os conteúdos tiveram que ser repensados, o currículo teve que ser ressignificado para que pudesse se encaixar nessa modalidade, nesse ensino remoto emergencial. Então, os alunos, os que tinham contato através da mídia digital, né, eles conseguiram, né, ir se adequando, ainda estão, na verdade, né, se adaptando, e os outros levaram um tempo bem maior para que a gente pudesse se organizar enquanto escola, enquanto universidade, para utilizar outros meios, outros recursos, além do digital, para chegar até eles. Então, houve uma lacuna, há um hiato aí muito grande nessa questão dos objetos de conhecimento que nós tínhamos que ter trabalhado no ano passado, 2020, e também agora, né, nesse contínuo de 2021, e que não foram por conta desses problemas que aconteceram nessa mudança, né, que ninguém esperava, de um ensino presencial para um ensino remoto. Professora, em termos percentuais, o que é que se observa dos alunos que tiveram acesso, porque nem todos os alunos têm a condição de ter um computador em casa, né? E quando se tem, é dividido com todos da casa. A realidade é bem por aí. Como foi que vocês conseguiram resolver essa situação? Na verdade, nós temos dois tipos de situação quando você pensa em educação básica e ensino superior. Quando a gente pensa na educação básica, a situação ela é bem mais crítica, né? Então, se a gente tinha turmas, por exemplo, com 35 alunos, a gente foi tendo uma adesão de 15 alunos, 16 alunos, e depois essa adesão foi aumentando porque os pais foram vendo que, de fato, eles tinham que ter algum tipo de ajuste dentro de casa, de emprestar celular para o filho, ou de repente do professor dar aula aos sábados, porque o filho poderia estar com o celular do pai que não iria trabalhar. Já no ensino superior, dentro da UNEAL, por exemplo, que nós fomos uma das primeiras universidades a iniciar o ensino remoto, nós tivemos uma adesão muito maior, né? Hoje a gente vê por sala 2, 3 alunos que ainda não possuem esses recursos, que ainda não estão tendo esse acompanhamento, que são alunos que não podem ser ficados para trás, por isso que a universidade tem toda a preocupação em estar trabalhando de outras formas com esse aluno, através de material impresso, nós temos a rádio também. Então, assim, mas na educação básica, a situação ela se torna bem mais crítica por conta dessa ausência de conectividade
e de material mesmo, que os pais não possuem, né, de equipamento que os pais não possuem e que os filhos ficam esperando, né, esses ajustes aí na família para que eles possam ter acesso. Até porque os pais não tem, muitas vezes não tem nem o tempo de se dedicar ao aluno para ensiná-lo a estudar da forma correta e didática, bem diferente do que os professores estão habilitados a fazerem, né? Então, nesse sentido, houve assim um combate, digamos assim, dos professores ao desestímulo que poderia acontecer para alguns desses alunos que enfrentam a maior dificuldade? Na verdade, esses alunos que já tinham certa dificuldade, eu sou da área de matemática, né? Eu Uhum. trabalho na educação básica em matemática e no ensino superior também em matemática. Então, assim, matemática, na verdade, sempre foi uma vilã, né? Infelizmente, a gente tem que estar trabalhando para desconstruir esse conceito da matemática, e é isso que a gente faz muito na licenciatura da UNEAL em matemática, mas a matemática ela é vista pela sociedade como uma disciplina muito complicada, os alunos já têm essa representação, já fazem essa representação da disciplina desta forma, e isso Matemática, impacta química, física, tudo que envolve cálculo, desculpe a interrupção, mas é meio por aí, não é? A gente exatamente. são disciplinas traumáticas, talvez não por elas em si, mas a forma didática como foi passada e esses estereótipos que foram levados às disciplinas, né? Exatamente. Então, assim, existe uma representação negativa por conta das disciplinas que são da área de exatas, por conta disso, e isso Uhum. também, a própria universidade carrega um pouco dessa culpa, né? Porque geralmente são disciplinas que têm aquele pedestal, né? Tem uma linguagem até às vezes que dificulta o entendimento da população em geral. Então, assim, a matemática sempre foi uma disciplina que é complicada para os alunos. Então, o professor estando lado a lado com aquele aluno, mostrando onde é que está o erro e trabalhando aquele erro com o aluno, dá para você conseguir, né, garantir uma aprendizagem mais efetiva. De forma online, a gente recorreu muito aos próprios alunos que já estavam sabendo, já estavam, na verdade, mobilizando aquelas habilidades dentro da área de matemática. Então, a gente vem trabalhando muito com a parte da monitoria, né? A gente tem trabalhado muito dentro da educação básica com a monitoria. No ensino superior também a gente tem trabalhado com esses grupos de estudos que eles conseguem fazer através do Meet, né? Através das redes sociais deles. Mas utilizar a monitoria, pelo menos na educação básica, foi um ganho imenso que nós tivemos, porque eles, muitas vezes, os próprios alunos, eles tinham vergonha de abrir a câmera, os que tinham acesso à internet, porque a estrutura da casa não era para eles adequada, né? E às vezes quando ele abria o áudio, aí tinha a mãe falando, o irmão chorando, né? Então assim, Dividir o não, mesmo espaço, não é? exatamente. Então assim, para eles foi era uma situação que era às vezes constrangedora, né? Uhum. Então muitas vezes eles não queriam nem mesmo ligar a câmera, nem mesmo ligar o áudio. Aí o que acontecia nessas situações? A gente colocava um monitor. O monitor para dar essa ajuda a ele, porque o monitor é tão aluno quanto ele. O monitor ele está numa realidade como vive na comunidade que ele vive, né? Já o conhece há tempos. Então, assim, com esse monitor, a gente via muito a quebra dessa timidez, dessa E da preocupação. Então, insegurança ele já também. tem segurança. Então, assim, eles já abriam a câmera, eles já falavam qual era, e os monitores traziam para a gente. Então, na educação básica, a gente conseguiu vencer um pouco essa dificuldade, né, trazida pelo ensino remoto, né, através da mobilização de monitoria nas escolas. E o que é que a gente pode, digamos assim, avaliar do conteúdo da aprendizagem, sendo do ano passado, que foi mais difícil, está sendo consolidada neste ano letivo? Aí, Gorete, é que entra, na verdade, esse nosso projeto que a gente vem desenvolvendo, né? Esse projeto que a gente está desenvolvendo, que é chamado Contínuo Curricular, exatamente é um termo que o próprio MEC traz, né? Que é uma forma de você trazer as habilidades que não foram aprendidas, que não foram consolidadas no ano passado, para esse ano, tá? Para 2021. Então, esse projeto que a gente vem desenvolvendo na universidade, que é voltado para as escolas públicas, ele tem esse objetivo de diagnosticar quais foram as habilidades dentro das habilidades prioritárias do mapa de foco da BNCC.
que não foram consolidados em 2020 e como trabalhar através de atividades complementares junto aos professores, as professoras de Palmeira dos Índios nas escolas, tá? Isso de forma tanto digital, né, quanto de forma analógica. A gente está indo realmente nas casas dos alunos. A Secretaria de Educação de Palmeira dos Índios, que tem à frente a Renilda Ribeiro, que é uma professora assim, visionária, que é uma professora que faz tudo, na verdade, pela educação do município, ela tem nos dado todo o apoio junto a esse projeto. Então, impressão, o transporte, toda a parte de logística, para que o material chegue de fato para o aluno, para que a gente possa fazer um diagnóstico real da situação que apresente para a gente as habilidades que não foram consolidadas em 2020 e que a gente possa trabalhar junto com as professoras em 2021. E esse projeto, Gorete, é importante a gente salientar que foi um projeto que foi pensado pelos próprios alunos nossos da UNEAL, né? Nós temos 31 alunos hoje envolvidos nesse projeto, e a ideia surgiu dentro de um desses nossos grupos de estudo de matemática, que o aluno ele disse, eu queria muito ver a nossa universidade, nós enquanto alunos, atuando nas escolas daqui do município, porque a gente sabe que teve uma quebra muito grande da passagem do ensino remoto, do ensino presencial para o ensino remoto. Foi algo quase que automático, né? Não houve nenhuma preparação, a coisa foi feita assim, no ritmo da necessidade. Uhum. Exatamente. Então, assim, foi meio que engolido por essa nova modalidade, e os alunos também tiveram que se adaptar. Só que esses nossos alunos, que são, né, alunos que já vieram da escola pública de Palmeira dos Índios, hoje são alunos da licenciatura em matemática da UNEAL. Eles tiveram essa preocupação, essa empatia, e até mostraram, né, o quanto eles estavam preocupados de fato com o que está acontecendo ao redor dele, né? E aí que entra também a questão da curricularização da extensão. O tipo de aluno que nós queremos formar é aquele aluno que de fato saiba o que está acontecendo na sua volta, é aquele aluno que saiba quais são os problemas reais da sociedade e que possam atuar nesses problemas, né? Não são aqueles alunos alienados, a gente quer aluno que de fato compreenda o que está acontecendo e que possa trazer soluções, né? Depois de toda a qualificação que eles têm durante a formação inicial deles, mas que possa trazer soluções efetivas para dentro da sociedade, do local que ele mora, né? Daquela comunidade que ele mora. Pois bem. Professora, só uma questão para a gente fechar esse bloco. Os alunos que estão sendo beneficiados são os alunos do 5º ano do ensino fundamental. Por que da 5ª série, digamos assim? Especificamente esses alunos do 5º ano. Isso. Na verdade, essa seleção, foram 10 escolas selecionadas e essa seleção ela foi feita junto com uma equipe maravilhosa que nós temos na CEMED de Palmeira dos Índios, que tem a Elba, o Sandro, né, à frente, o Jardiel à frente, a Nicileia, que eles fizeram todo um estudo das escolas. Nós temos hoje 29 escolas da Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, escolas municipais. Dessas 12 escolas são rurais, né? E eles fizeram todo um estudo, mapeamento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB, das notas que as escolas tiraram na Prova Brasil em matemática em 2019. Esse ano, inclusive, é ano de Prova Brasil, tá? Novamente. Então, assim, a partir desses dados, eles perceberam que essas escolas que foram selecionadas, elas estavam com aquela luzinha do alerta ligado, né? Então, eram escolas que nós precisávamos, de fato, atuar, porque ou a meta não foi atingida, ou então tiraram uma nota menor do que em 2017. Então, eram escolas que precisavam, né, ter essa atenção para, de fato, ter esse cuidado com as habilidades que não foram desenvolvidas em 2020 e que têm continuidade nos anos anteriores, né? Porque a BNCC, ela traz isso para a gente. São habilidades que não são somente de um ano, são habilidades que têm continuidade em anos posteriores. Portanto, foi uma escolha super criteriosa dentro da necessidade apresentada, não é? Professora Ana Tércia, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Até.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora doutora Natércia de Andrade Lopes, ela que atua no curso de matemática da UNEAL em Palmeira dos Índios e, entre outras questões, ela está falando sobre um projeto desenvolvido por professores e alunos da UNEAL de Palmeira, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município, para viabilizar a 542 alunos de 10 escolas de educação básica da rede municipal a aprendizagem de habilidades prioritárias que estão inseridas na Base Nacional Comum Curricular. Professora, em relação aos docentes, que aspecto pode se destacar dessa experiência que vocês foram praticamente levados a experimentar, digamos assim, diante dessa necessidade na pandemia? A gente teve que se reinventar, né, Gorete? Enquanto professores, nós tivemos que nos reinventar. Já fazíamos vários cursos, tivemos que fazer mais cursos ainda para que a gente pudesse trabalhar com tecnologias que muitas a gente nem conhecia, mas eu digo a você que está sendo, na verdade, uma experiência muito proveitosa, muito produtiva para a gente enquanto professor, porque a gente consegue observar o quanto é importante inserir tecnologia e até alguns aplicativos, falando de matemática particularmente, dentro dos nossos planos pedagógicos, dentro do nosso projeto político-pedagógico, dentro do nosso projeto pedagógico dos cursos. Que a tecnologia, como eu coloquei para você, a legislação, ela traz a tecnologia, diz o quanto é importante trabalhar a tecnologia desde do ensino fundamental, só que a gente observa aquilo, coloca esporadicamente em uma aula, duas, e a gente não trabalha com tanto afinco. Então, a gente está, inclusive, reformulando o PPC de matemática da UNEAL, e isso é comum a todos os professores, né? A importância de você trabalhar em matemática, particularmente, com aplicativos, com a parte de tecnologia, desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre dos alunos. Pois bem, diante dessa experiência, foi viabilizada também uma parceria para o surgimento de uma revista eletrônica intitulada Entre Saberes, Práticas e Ações. O que vem a ser, digamos, do ponto de vista da contribuição acadêmica, essa revista para os professores, sobretudo? Então, assim, esse projeto que a gente iniciou, né, que foi uma ideia, como eu coloquei, de um aluno nosso da matemática, da licenciatura em matemática, e eu queria até agradecer, viu, Gorete, que eu não agradeci de início, mas eu queria agradecer imenso a essa casa por estar nos dando essa abertura para que a gente possa mostrar um pouquinho do nosso trabalho dentro da extensão, no Agreste, no Sertão, que a UNEAL vem atuando e que vem realmente mudando a realidade de suas localidades. Então, assim, eu agradeço imenso por esse espaço que foi aberto para a gente. Então, como Nós é que agradecemos a sua participação, porque saberes tão necessários de serem construídos, como também compartilhados, né? A gente também aprende muito com essas experiências. Então, assim, esse projeto que foi pensado dentro desse, que foi, na verdade, nasceu nesses grupos de estudos online, com os nossos alunos da licenciatura, ele tomou uma proporção, assim, imensa para a gente, que a gente não estava nem esperando, né? A gente conversou com a secretária de Educação, todos eles abriram as portas para a gente, como eu tinha colocado no início, e, assim, quando tivemos nosso primeiro contato com as professoras do município de Palmeira dos Índios, tivemos a nossa primeira reunião com as professoras para perguntar se elas achavam interessante o projeto, porque a cara da curricularização, da extensão, dentro da... A universidade, né, Gorete, ela tá apoiada num tripé,
que é ensino, pesquisa e extensão, né? A extensão, por muitos anos, ela foi colocada meio que de lado, né? A universidade, ela sempre mostrava assim a cara no ensino e na pesquisa. E agora veio essa grande sacada do MEC, na verdade, nós temos desde 2018, né, a resolução 7 do MEC, que vem obrigar, né, as universidades a trabalharem com extensão, ou seja, desencapsular as universidades. As universidades, elas têm que mostrar para a sociedade o que é que elas estão fazendo e também ter essa relação dialógica com a sociedade. Então, para que a gente montasse esse projeto, a gente teve que conversar antes com as professoras e perguntar: vocês acham interessante? Vocês podem contribuir conosco? Porque a curricularização da extensão, um dos princípios dela, é que haja, de fato, essa troca de conhecimento, né? Essa era uma ideia aqui da década de 80, Gorete, que Moscovici, que é da teoria que eu trabalho há 11 anos, que é a teoria das representações sociais, e Paulo Freire, né, também em 1983, eles já diziam a importância de se trabalhar a extensão, porque eles colocavam assim: fora desses muros da universidade, há muito saber. Fora desses muros da universidade, há muita produção que transforma a sociedade. E muitas vezes a universidade não dialoga com esse grupo, não dialoga. E fica aquela coisa ali, né? A gente está produzindo e libera os alunos para a sociedade, os alunos, eles chegam nas escolas e não sabem a dinâmica de uma sala de aula, só tiveram aquele momento de estágio. Então, esse projeto ele foi pensado para que o aluno ele esteja na escola desde o primeiro semestre dele, né? Que ele conviva, que ele possa ter essa parceria com a professora, porque ele vai aprender com ela e ele vai estar também contribuindo a partir do que ele está estudando e do que ele está construindo conosco de atividades para material didático, para fornecer material didático para essas docentes. Então, assim, esse projeto, ele tomou essa proporção. A gente conversou com essas professoras e elas mostraram para a gente, Gorete, eu sei que você quer falar, mas só um pouquinho, tá? Elas mostraram para a gente o quanto elas já vinham trabalhando dentro das escolas, zona rural, escola aldeada, escola que não era aldeada, que possuía alunos da etnia de Chucurucariri. Então, assim, nós ficamos surpresos com tanto trabalho que essas professoras tinham. E nós não tínhamos registro em lugar nenhum disso. Então, não tinha uma evidência, não tinha uma foto, elas não buscavam escrever isso. Faziam com todo amor, com todo carinho, muito bem feito, né? Só que não ficava registrado isso. Até para que sirva para outras escolas que é do próprio município. Está ali colado, mas não sabe o que é que a outra escola está produzindo. Então, foi a partir dessa conversa que nós tivemos, a primeira conversa que nós tivemos com as professoras do município de Palmeira dos Índios, que a gente viu essa imensidão de projetos que elas já vinham trabalhando nas escolas, que a gente pensou em dizer: não, o que a gente vai fazer para apresentar isso? A gente pode fazer um workshop, a gente pode fazer um evento? Não, a gente vai fazer uma revista. A gente vai fazer uma revista dos professores de Palmeira dos Índios. Essa revista é uma revista pioneira dentro do município. É uma revista que vai focar no trabalho dessas professoras, em artigos científicos, em relatos de experiência, de periodicidade semestral, em que elas vão poder escrever, colocar fotografias, todos os registros ali, como aconteceu a metodologia, para que todo mundo possa ver o que Palmeira dos Índios está trabalhando. Então, essa revista ela já nasceu, na verdade, nós vamos ter a nossa primeira edição agora, em junho, e nós temos no nosso corpo editorial professores, doutores, que são de universidades fora do Brasil. Isso quer dizer que vai ser possível levar o nome de Palmeira dos Índios para o mundo, né? Para o mundo, é uma revista eletrônica. Nossas professoras que já trabalham, já fazem esses projetos excelentes dentro de suas escolas, elas vão poder ser prestigiadas em qualquer parte do mundo. Ou seja, então, visibilidade para um trabalho que até então ficava no âmbito da sala de aula ou da coordenação pedagógica, né? Nesse sentido, professora, dessas práticas exitosas, isso gera um estímulo para que o docente, para que o professor possa produzir ainda mais, né? Não só para que elas possam produzir, registrar, esse contato com a pesquisa também, que é muito interessante, sim, e a questão da qualificação.
porque a partir do momento em que ela consegue registrar tudo isso, que ela consegue fazer um artigo científico, consegue fazer essas produções e ver o seu trabalho reconhecido, há uma possibilidade dela buscar se qualificar através de um mestrado, doutorado. Inclusive, na nossa revista, nós temos 50% do nosso corpo editorial da revista Entre Saberes, Práticas e Ações, com a revista de Palmeira dos Índios, da Educação de Palmeira dos Índios. Nós temos 50% do nosso corpo editorial formado por mestres e doutores da rede. Então, são professores que já atuam na rede com alta qualificação. E, assim, isso se reflete nesses belíssimos trabalhos que eles fazem. Também nós temos professoras que não têm essa facilidade em trabalhar, em registrar através de artigo científico, essa escrita mesmo acadêmica, e para isso nós estamos já com um projeto, que é um projeto para trabalhar a parte metodológica, trabalhar com as professoras, que na verdade são grupos de trabalho, em que a gente vai explicar todas as partes de um artigo científico, como é que se elabora um artigo científico. Então, tudo isso está sendo pensado para que dê oportunidade para todos os professores, aquela professora que está lá na zona rural, que está nas escolas quilombolas, tá? Para que elas possam escrever e que possam mostrar, né, um pouco desse trabalho que é desenvolvido nas escolas de Palmeira dos Índios. Então, isso é uma parceria imensa que a gente está fazendo tanto da UNEAL, da nossa universidade, quanto da Secretaria Municipal de Educação de Palmeira dos Índios, que, como eu já falei, abriu as portas para a universidade e está de mãos dadas com a gente para trabalhar todos esses aspectos da educação. Pois coloca a universidade como um serviço à sociedade. Isso é um pouco uma reciprocidade, né, do corpo docente da UNEAL para com a sociedade, né? Porque é uma escola, porque é uma universidade pública, não é, professora? Exatamente. Então, é isso que eu coloquei. Por isso que eu agradeci tanto esse espaço, porque é importante que a gente mostre à sociedade o que a gente já está trabalhando e que, de fato, venham outras propostas para que a gente possa também estar junto de outras organizações sociais e que a gente mostre, né, essa parceria, que a gente firme parcerias e mostre esse trabalho, né? Como eu coloquei, eu sou apaixonada pela curricularização da extensão, eu sou totalmente apaixonada, porque, como eu tinha colocado, eu trabalho com a teoria das repressões sociais, que é uma teoria que diz que o senso comum é tão importante quanto o conhecimento científico. Então, a gente precisa, de fato, se abrir para entender, para compreender e para trocar essas experiências com todos os outros, com toda a sociedade e com todas as outras organizações civis, né? Então, assim, a universidade ela não pode, de fato, se fechar. Essa é a cara da curricularização da extensão. É importante destacar que a extensão, até então, era optativa do aluno, né? Ele não tinha necessidade de passar por essa experiência, né, professora? Na verdade, a universidade em si, é isso que diferencia a universidade de centro universitário de faculdade. A universidade ela está apoiada, como eu coloquei, nessa tríade acadêmica, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Só que eu vou ser bem sincera, Gorete, eu já estou há 20 anos da educação, eu posso falar já algumas coisas. Então, assim, essa dissociabilidade é mítica, Gorete. É mítica, né? Você sabe que o nosso aluno, o aluno que a gente recebe à noite, como, por exemplo, nós temos o curso de licenciatura em matemática à noite, tanto em Arapiraca quanto em Palmeira, né? O nosso aluno é um aluno que já vem de uma jornada dupla. E ali ele está na universidade com a jornada tripla, né? Ele está ali, mas já está cansado. Então, ele não conseguia fazer, Gorete, extensão. Ele não conseguia fazer pesquisa. Por quê? Porque ele tem que se manter. Né? Ele tem que se manter. Então, qual foi a grande sacada do MEC nessa resolução 7 que atende ao Plano Nacional da Educação, né, dentro da meta 12? Foi trazer para a universidade, para o currículo, para a nossa proposta curricular, a extensão. Então, o aluno ele tem que viver a sociedade obrigatoriamente em 10% de sua carga horária. Essa foi a grande sacada do MEC. Foi trazer essa extensão para dentro do currículo. Então, 10% da carga horária do curso é voltada para a curriculação da extensão. E isso é como eu coloquei, isso não é só uma questão legal. Vamos agora cumprir a lei. Quanto é importante a universidade ela se aliar, na verdade, à sociedade e trabalhar em conjunto, né? Como defendia Moscovici, como...
Professora, nós tivemos assim um pouquinho da transmissão comprometida, mas não ao ponto de não entendermos o que a senhora estava falando. Portanto, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e já já o Frente a Frente está de volta para a gente retomar essa boa conversa. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora doutora do curso de Matemática da UNEAL de Palmeira dos Índios, Natércia de Andrade Lopes. Ela fala sobre outras questões desse projeto desenvolvido por professores e alunos da UNEAL de Palmeira, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município, para viabilizar aos alunos de 10 escolas de educação básica da rede municipal a aprendizagem de habilidades prioritárias que estão inseridas na Base Nacional Comum Curricular. Professora, e falamos agora sobre também a revista, não é? Entre Saberes, Práticas, eu não lembro agora. Pode complementar, professora? Saberes, práticas e ações. E ações, pois bem. Como a senhora avalia a carência de professores na licenciatura? Agora, com a obrigatoriedade da extensão, pode ser que quando chega, os alunos, quando chegam à extensão, né, na condição de professores, eles já têm uma visão diferente da prática pedagógica, né? Isso é um estímulo. Muita gente que eu conheço da área de direito, por exemplo, não consegue sair mais da docência. Antes advogava e agora está na docência porque se sente mais realizada profissionalmente. E nesse caso, da licenciatura em geral, porque a gente sabe que há carência de professores. Todas as universidades públicas passam por essa dificuldade. Como a senhora analisa essa questão? Nossa universidade, ela não é diferente. Na nossa universidade, nós temos também carência nos 10 cursos nossos, tá? No Agreste, no Sertão, Zona da Mata, no Litoral, nós temos uma carência hoje que dificulta os alunos a integralizarem o curso deles. Nós temos uma carência hoje que faz com que o aluno, ao invés de terminar um curso em 4 anos, ele termine em 6, para esperar que o professor possa ofertar aquela disciplina, porque não tem professor de fato. Tem uns cursos com 2 professores apenas, com 4 professores, né? E isso aí é um grande problema, é um grande desafio dentro da UNEAL, né? Em contrapartida, nós temos, por exemplo, dentro da universidade, da nossa instituição, 41 docentes hoje, né, que têm 20 horas e que se disponibilizaram a duplicar a sua carga horária para poder suprir essas carências nos 10 cursos que nós ofertamos. Então, esses professores, esses 41 professores são mestres, são doutores, são professores que já vêm atuando na pesquisa, que já vêm atuando na extensão e no ensino, mesmo com essas 20 horas, né, e que precisam continuar fazendo esse trabalho, porque, como você bem colocou, né, a extensão, a curriculação da extensão é importantíssima, né, para que a gente possa não só se ajustar dentro do que pede os parâmetros legais, mas também para que todos os professores eles possam vivenciar a extensão na universidade. E para que isso aconteça, é necessário carga horária do docente, né? A carga horária do docente não só no ensino, todos os nossos docentes eles têm sala de aula, eles estão trabalhando em sala de aula,
mas também docentes que atuem em projetos de extensão, docentes que atuem em pesquisa e docentes que possam pegar uma carga horária desse ensino seu e sair, né, desses muros da universidade e para a sociedade para trabalhar essa parte da extensão. Então, hoje nós temos uma carência de fato. Em contrapartida, nós temos, né, 41 docentes que se disponibilizaram a duplicar a carga horária, e isso é uma pauta que a gente tem com o governo do estado para que seja concedida essa duplicação e que a gente possa, de fato, liberar mais professores, né, dentro da nossa essência da UNEAL, que é a licenciatura, que é a formação de docentes para o estado. Então, com essa duplicação, a gente vai conseguir suprir essas carências e liberar, no caso, estar entregando para a sociedade professores com a formação integral, com a formação integrada, para estarem atuando nas nossas escolas públicas e privadas. Professora, em relação a essa carga horária já informada dessa necessidade, já foi viabilizado formalmente ao governo? Isso. Na verdade, nós temos processo, Gorete, que é desde 2007. Nós temos processo, na verdade, o nosso primeiro processo é 2010. Foi viabilizado em 2007 um aumento de carga horária, e desde 2010 que nós não temos duplicação ou qualquer tipo de edital vindo do Estado para que possa duplicar essa carga horária dos docentes. Então, como é que a gente pode pensar, por exemplo, numa universidade em que tem, tanto pela Constituição Federal, LDB e vários outros parâmetros legais, inclusive nos sinais, né, os relatórios que nós temos do MEC, eles recomendam que os professores da universidade sejam 40 horas, porque não dá para ele trabalhar com ensino, né, metade da carga horária com ensino. Pesquisa e extensão são 20 horas. Então, por conta disso, a gente vem pedindo desde 2010, temos processos abertos para 2010? Desde 2010, tem 11 anos, na verdade, pedindo para que o governo duplique essas cargas horárias dos docentes para que eles possam continuar atuando. Para você ter noção, Gorete, nós temos 68 grupos de pesquisa na UNEAL. Nós temos 12 especializações dentro da UNEAL Especializa. Nós temos também um programa de especialização, que é o PROESP, de qualificação do servidor, que nós temos mais 25 especializações. Então, assim, não é só a questão da graduação. A UNEAL ela vem atuando na pós-graduação também, na formação também dos nossos alunos, na formação continuada dos nossos alunos. Então, assim, nós precisamos, de fato, de professores que estejam dentro da universidade com 40 horas ou com dedicação exclusiva, para que eles possam, de fato, estar com esse compromisso dentro da casa e que continuem a fazer esses projetos de pesquisa, como eu coloquei, são 68 projetos que nós desenvolvemos, projetos que são reconhecidos internacionalmente, com trabalhos publicados na Austrália, Estados Unidos, Canadá, de professores nossos, inclusive professores que estão aguardando essa duplicação de carga horária. E projetos de extensão nossos que muitas vezes são a única forma da sociedade estar interagindo, como temos projetos que é o Pro Brincar, que é um projeto que trabalha com a parte lúdica em comunidades carentes. Nós temos projetos de produtores rurais. Então, assim, esses projetos eles precisam continuar e precisam avançar mais. Hoje nós trabalhamos com 10 mil pessoas. Olha só, nós temos na UNEAL 5.730 alunos. 5.730 alunos. E nós trabalhamos, junto com os nossos projetos de extensão, pesquisa, com cerca de 10 mil pessoas na sociedade. A gente atende no Agreste, no Sertão, como eu coloquei aqui também na Zona da Mata, com projetos que como esse nosso projeto o Contínuo Curricular, que trabalha com 542 alunos. Então, a gente está mobilizando uma grande parte da sociedade dentro desses nossos projetos. A gente precisa continuar com esse trabalho. Pois bem, em relação à educação infantil, nós falamos sobre a educação básica, o ensino superior e poderíamos falar sobre a educação indígena, né, ligada a quilombolas também, mas a educação infantil que é a base, não é a base.
como essa preocupação se materializa através de projetos também? Nós temos um projeto que é o projeto Pro Brincar. É um projeto também desenvolvido não só em Palmeira dos Índios, mas também em Arapiraca, que ele constitui, feito pelas professoras que são pedagogas, e elas organizam espaços e material lúdico para trabalharem com crianças que são da comunidade. Então, são materiais pedagógicos, são materiais que têm um cunho voltado para a aprendizagem de fato, né? E que são viabilizados, são estruturados em espaços da comunidade, como existe um dentro do bairro Senador Teotônio Vilela, em Arapiraca. A educação indígena está inserida nesse contexto. Como você avalia o trabalho que é feito nessa área? Em Palmeira dos Índios, nós temos uma comunidade de cerca, na verdade, pelo IBGE, Gorete, são 3.000 indígenas, né? Mas, de acordo com eles, são 6.000. Então, assim, nós temos 3 escolas... Essa subnotificação, perdão interrompê-la, eles justificam essa subnotificação no quantitativo das comunidades? Na verdade, Gorete, isso é questão do IBGE, é questão do censo, né? Então, e agora, com o corte no censo, aí é que vai ser difícil, né? Mensurar, evidentemente. O censo que nós temos de 2010 ainda, né? Nós temos outros estudos. Então, o que nós temos no censo, na verdade, nem 3.000, são 2.800, né? Mas, de acordo com eles, são 2.000, né? Então, assim, essa é a população que nós temos indígena dentro de Palmeira dos Índios, né? Em 9 aldeias. 8 que estão catalogadas e 9 uma que está aguardando reconhecimento, né? E mais uma que está aguardando reconhecimento. Então, assim, são 9 aldeias. E nós temos 3 escolas aldeadas, né? E mais 2 escolas da rede municipal de Palmeira dos Índios, que é a Irmã Bernadette e a Sidraque, que recebem alunos que são da etnia Chucuru-Cariri. Então, esses alunos, e mais, né? Nós temos também um programa, que é um programa de ProLinde, né? Que é um projeto da instituição para a formação de professores para as escolas indígenas. Então, assim, nós estamos também atuando dentro de matemática, dentro do projeto, com esses alunos, com toda a parte voltada mesmo para a cultura deles, e aí eu vou resgatar um pouquinho de Ubiratã D'Ambrosio, que nos deixou no começo desse mês, né? Que era um defensor da etnomatemática, que é exatamente a importância de se trazer a matemática para a cultura, de acordo com a cultura dos alunos. Então, assim, você fazer o seu plano de ensino, e é assim que a gente trabalha com os nossos alunos, sabendo onde qual é o aluno, qual é o contexto cultural que ele está envolvido ali, e como é que você pode fazer com que essa matemática ela tenha sentido e significado para aquele grupo cultural, né? Então, a etnomatemática ela está muito presente nos nossos currículos, está muito presente nos nossos grupos de estudo junto com os nossos alunos, e principalmente em Palmeira dos Índios, por conta de sermos território indígena. Então, existe essa preocupação em estudar a cultura do povo, em ver como é que a matemática se coloca ali, e a partir daí trabalhar com esses alunos para que de fato exista significado, né, no ensino e que gere... Pois bem, eu lamento informar que estamos em meio minuto final da nossa entrevista, e aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação. Algumas considerações que a senhora possa fazer? Agradecer mais uma vez, Gorete, a esse espaço. Agradecer mais uma vez por vocês nos receberem, né? E para poder falar um pouquinho sobre a academia, sobre as nossas produções. Então, era somente isso mesmo, agradecer imensamente a você e toda a produção. Nós é que agradecemos, e até uma próxima oportunidade, né? Até lá. Obrigada a você também que nos assistiu, e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.